Olá, internautas, professor Jonias. Nesta videoaula nós vamos tratar sobre sistemas de amortização, americano, price e SAC. O que é amortização? Por definição, a amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Isto é amortização. Antes de adentrarmos neste assaz importante tema, gostaria de definir aqui, para diferenciarmos empréstimo de financiamento. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. O que é empréstimo bancário? O que é um empréstimo? É um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida dos juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica. Não há necessidade de se justificar. Quer dizer, não fica um produto atrelado ou hipotecado que possa justificar o empréstimo. No caso do financiamento, já é um pouco diferente. O que é financiamento? Assim como o empréstimo bancário, o financiamento também é um contrato entre o cliente e a instituição financeira, mas com destinação específica dos recursos tomados, como, por exemplo, a aquisição de veículo ou de um bem imóvel. Geralmente o financiamento possui algum tipo de garantia, como, por exemplo, alienação fiduciária ou hipoteca. E aqui há necessidade de justificar, quer dizer, fica um produto atrelado a isso, fica um carro ou um bem imóvel para justificar o financiamento. Tipos de sistemas de amortização. Vamos abordar aqui sobre os três principais temas e ainda também o tema misto. Sistema americano, esse muito conhecido, usado nos empréstimos internacionais. O principal será devolvido no final, juros sempre constantes. Aqui o capital principal ele só é devolvido no final. O cliente vai pagando os juros todo mês e no final, no último período, ele paga o principal. E aí se faz a amortização de uma vez por toda. O sistema Price, que esse aqui é o francês, que é talvez um dos mais utilizados no Brasil. As prestações são constantes, o sistema mais usado no Brasil atualmente. Financiamento de carro, por exemplo, empréstimo pessoal, equipamento. Isso aqui, os pagamentos são constantes e a amortização crescente, ele vai crescendo. No sistema SAC, as amortizações da dívida são constantes, utilizado em financiamento imobiliário. Aqui quando se compra uma casa própria e se faz um financiamento nessa base aqui, sistema SAC chamado. O valor das prestações de juros vai diminuindo. E ainda o sistema misto, que é uma mistura desses três sistemas, o americano, o price e o SAC. É a mistura dos sistemas price, americano e SAC. Especialmente nesta videoaula nós vamos explicar o sistema americano. E posteriormente, em aula subsequente, estaremos dissecando sobre o sistema price, sistema SAC e também o sistema misto. Vamos abrir aqui o Excel e eu fiz uma tabela especialmente para demonstrar para você como é que se faz os cálculos no sistema americano, o sistema americano de amortização. Então aqui o principal, que é o capital, é o montante total. No caso aqui eu peguei como base 100 mil. Taxa de juros a 2% ao mês, ao mês. E aqui é a conversão de taxa. Os períodos, os juros aqui, amortização, pagamento e o saldo devedor. Vamos entender isso. Nós pegamos 100 mil como um montante principal e vamos
pagar isso em 10 períodos, 10 meses. Aqui, 0 em 0, não temos nada, só temos o saldo devedor, que é o montante que nós temos que pagar. Está aqui, 100 mil. Primeiro período, pegamos aqui a taxa de 2% ao mês e fazemos o cálculo, encontramos 2.500 aqui, 2.500. R$ 2.500 é o que se paga de juro. Esse cálculo é feito, você pega o principal, ou seja, o juro é encontrado CIT dividido por 100, quer dizer, capital, que é o montante, vezes taxa, vezes tempo, que no caso aqui é 1, não precisa nem fazer, bota porque é um elemento neutro na multiplicação, e divide por 100, você acha R$ 2.500. R$ 2.500 de juro a 2,5 sobre 100 mil. Feito isso, como os juros são constantes no sistema de amortização americano, então nós vamos repetir aqui durante todos os períodos 2.500, valor em real de juros, durante os 10 períodos. Amortização. Conforme eu categorizei a amortização no sistema americano, ela é feita no final, no último período. Paga-se de uma vez por todas os 100 mil, que é o montante que foi tomado emprestado. Não se amortece aqui ao longo dos períodos, só no último. No 10º período se amorteceu de uma vez por todas os 100 mil. Os pagamentos são justamente sobre os juros que nós fizemos o cálculo, que é 2.500. Então, todo mês nós vamos pagando os juros, pagando pagamento. E no último período, como se amorteceu 100, com mais os 2.500, dá 102.500. Aí sim se quita a dívida, amortecendo de uma vez por todas os 100 mil e mais os 2.500 de juros. Aí o saldo devedor aqui é 0, porque sempre 100 mil, sempre nós estamos devendo 100 mil, porque nunca se paga, nunca se amortece os 100 mil, só paga-se o juro. Então vai permanecendo aqui o saldo devedor. E no último mês, no último período, como se pagou 100 mil aqui, então zerou o saldo devedor. Nesse sistema se paga o montante principal no último período e se quita a dívida. E ao longo de todos os períodos você vai pagando só o juro, não se amortece nada. Fazendo um somatório aqui dos juros, deu 25 mil. Aqui, amortização de 100 mil, que é o valor que nós tomamos emprestado, e aí deu 125 mil, porque 100 mil com mais 25 dá 125 mil. Se você somar esse aqui, ele dá esse valor. E aí nós temos o sistema americano de amortização. Com isso, nós deixamos aqui a tabela. Você pode fazer isso no Excel ou numa calculadora. Se tiver domínio no Excel, você formata essa tabela e você pode fazer seus cálculos. Esperamos ter ajudado. Até uma próxima oportunidade, quando estaremos trabalhando na tabela sobre o sistema Price.